Você sabia que 45% dos homens do Brasil enfrentam problemas na hora H? Mas há uma solução natural e aprovada pela Anvisa. O Honey Caps, ele não traz nenhum tipo de risco para a sua saúde, nenhum tipo de efeito colateral. E olha só, você pode estar adquirindo a sua amostra através do link que deixei fixado aqui nos comentários. E aproveite porque é por tempo limitado. O canal Michael Flá e o Honey Caps entraram em parceria e foi liberado aí algumas amostras para vocês inscritos do canal. E preste atenção, a amostra ela é grátis, você não paga nada. Talvez você pague uma pequena taxa de envio, mas o produto Honey Caps você não vai pagar nada. E aproveite que é por tempo limitado. Honey Caps, o estimulante natural e aprovado pela Anvisa, que você pode estar adquirindo a sua amostra através desse link agora mesmo fixado aqui nos comentários. Aproveite! Você acha que essa punição do Pedro foi algo errado, principalmente para a partida contra o Olímpia, que ele não vai jogar? Você acha que essa punição deveria ter sido perto de outra partida do Mengão? O que você faria no lugar da diretoria? Olha só o que o Fábio Luciano falou na ESPN Brasil sobre isso. Se liga só. Bem. Fábio, queria falar, Fábio? Eu só ia falar assim, com relação a dentro das quatro linhas, né? Talvez o maior inimigo do Pedro, inimigo que eu falo na questão de posicionamento, de posição ali, de titularidade, é a volta do Bruno Henrique, né? Então, assim, o Pedro, eu vou tocar quando ele fala de poucos minutos, né? Esse terror psicológico a gente não sabe, né? O que acontece realmente, se são com palavras, se são com atos de tipo, sabe, eu olho para um jogador de uma forma, converso mais com um e deixo o Pedro um pouco de lado, mas o retorno do Bruno Henrique, a forma como o Bruno Henrique voltou e o Gabigol fazendo questão, quando o Gabigol fala, não, eu vou voltar a brigar pela posição de centroavante. Ele é o titular. Ele é o titular. É isso. Então, assim, você tem um Bruno Henrique que volta em ótima forma. E o Flamengo precisa de um jogador de velocidade pela beirada do campo. O Flamengo, em muitos momentos, contou com o Cebolinha, tentou o Marinho, enfim. Mas o Bruno Henrique é um jogador de velocidade diferente. A Arrascaeta é o cérebro da equipe. O Everton Ribeiro ainda tem uma posição ali, função de armação, pelo lado direito, enfim. E o Gabigol é o principal jogador. Então, assim, quando o Pedro foi contratado, ele foi contratado para ser um reserva de luxo. Quando o Dorival coloca o Pedro e acha um espaço para o Pedro no time do Flamengo, é porque o Bruno Henrique estava fora por um problema de lesão. Aí tem, né, as ideias do treinador, um novo conceito de jogo, né, um losango no meio campo com dois atacantes, deu certo. enfim, deu muito certo. Mas a dúvida que eu tinha, William, era, mesmo com o Dorival, por exemplo, a permanência do Dorival, com o retorno do Bruno Henrique, como o Dorival ia se sair com relação a essa movimentação de peças. Porque se o Bruno Henrique voltasse com o Dorival da forma como ele voltou, com um homem de referência, é difícil você imaginar que iriam jogar todos eles, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Então, assim, o São Paulo ele tem as ideias dele, é por isso que eu bato com relação ao profissional de futebol. O treinador, ele tem direito de ter as ideias dele, a gente concordando ou não. Exatamente. As escolhas dele. Como instituição, por exemplo, o Bubu falou, né, com relação à CLT, às leis. Eu não vou me meter nisso porque eu não sou advogado, muito longe disso. Mas assim, o Flamengo como instituição, ele só protegeu o jogador. O Flamengo oferece ótima estrutura de trabalho, alimentação, descanso, ofereceu ao Pedro ali a garantia de que o profissional que o agrediu fosse demitido imediatamente. Então, assim, existe uma proteção para o atleta. Como instituição, o Flamengo não tem culpa nenhuma. O que aconteceu foi algo que escapa dos dedos de todos nós aqui, né? Mesma coisa, eu tô aqui com você, né? E a gente tá debatendo aqui e entra um dos nossos amigos câmeras aqui e me dá um soco no rosto. E quem vai controlar isso? A segurança para fazer isso. Hein? Mas a segurança aqui tem a segurança aqui. Eu não faço isso. O Brasil é pra cima de mim. Tudo bem, mas pode acontecer porque o Pedro. Não, mas pode acontecer porque o Pedro tem 1,90 m. O Pedro é um atleta profissional. Fisicamente, o cara não é uma criança, não é um garoto ali que você vai passar o caminhão por cima. Então, assim, a ESPN tem segurança aqui, né? Tem pessoas que cuidam disso, mas não dá tempo. É algo que foge um pouco do controle. Então, assim, o que o Flamengo pode fazer como instituição, ele fez. O Pedro cometeu um ato de indisciplina, que isso gerou tudo, com um profissional
descontrolado, como a gente já viu em outros episódios, que ele tem episódios de agressão, aí você pode analisar um pouco mais. Mas se você contrata o treinador, que é o Sampaoli, confia no trabalho dele e o homem de confiança é um cara desse, é o preparador físico que tem esse perfil, você compra um pouco esse pacote. Mas assim, eu acho que com relação a Pedro e instituição, pô, eu acho que seria uma grande covardia do Pedro fazer qualquer tipo de movimento para prejudicar a instituição que só o protegeu até o momento. E na questão esportiva, existe uma grande concorrência, William. Com o Gabigol, que é o camisa 9, com o retorno do Pedro também. E isso, se o Pedro decidir ficar, ele vai ter que correr muito atrás para aumentar essa minutagem. Lembrando que o Gabigol, tempo atrás, pediu a centroavância, né? Sim, claro que sim. Centroavância? Que beleza. Imagina se sou eu falando isso. É sensacional, hein? Não é? Isso aí E com temperinho, com molho tártaro, é uma delícia. Centroavância. Se sou eu que falo isso, é um escândalo. Mas aí o Bubu fala, é exótico, né? Então, não, quem criou o termo centroavância foi o Zé Elias, né? Ainda bom pra gente que ele tá aqui. Não, ele criou a volância. Aí falaram, pô, só porque você era volante? Aí ele falou, vou fazer também a centroavância, entendeu? Exatamente. E aí, foi na época do Dorival. Tem a laterância, tem a zagueirância, tem a criaçância. O que acontece? Na época do Dorival, o Gabigol se sacrificou, acho que muito porque é parceiro do treinador, para jogar mais de lado, e acabou consagrando o Pedro. Tanto que o Pedro foi para a Copa do Mundo. E o Gabigol não. O Gabigol não foi. Exatamente. E aí, no começo desse ano, naquela treta, tinha Vitor Pereira e tal. O Gabigol meio que fez, usou a força dele, que ele reclamou. tem, ídolo, não sei o que. Não, cara, eu quero jogar mais perto do gol, quero voltar a fazer gol, quero ser Gabigol, não só Gabi, sei lá, tal. E isso choca diretamente com o Pedro, né? Ele não quero mais aqui ser assistente de Pedro, ajudante de Pedro, entendeu? Quero lá agora eu ser o cara que vai fazer o gol e brigar pela titularidade na posição que eu me consagrei. Até porque clube. hoje existem vários outros assistentes de atacante, né? E aí... O Gabigol já não precisa mais fazer essas movimentações pela direita, que tem o Everton Ribeiro como armador, porque tem o Arrascaeta, pela esquerda, porque tem a volta do Bruno Henrique. É um direito do jogador ele querer voltar para a posição. E não é garantir titularidade, mas é o Gabigol dando um recado assim, bom, hoje que a gente tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta retornando, que o Arrascaeta teve problema de pub, de lesão, e o Bruno Henrique, eu tenho o direito de querer jogar na minha posição, e aí ele não ganhou no grito, eu não, abro a briga com ele o não Pedro. ganhou no grito, eu vou lembrar não. de outro Ele ganhou episódio. no campo. O maior erro do Gabigol, o Gabigol não tem nem, né, a gente não tem nem que tá falando muito dele aqui, enfim, porque ele é um ídolo do Flamengo de conquista, e eu já falei isso para pessoas próximas dele, isso é paralelo ao assunto Pedro. O maior erro do Gabigol, na minha opinião, foi pedir a 10 do Flamengo. Entendeu? Porque o Gabigol, ele nunca é 10, ele não é 10 do Flamengo. E não adianta querer criar concorrência com o Zico, que é o deus rubro-negro, entre aspas. Então, assim, o Gabigol, isso é só eu aproveito o espaço para dar esse recado, já que tem esse debate de 9, né? O Gabigol, ele é o 9 do Flamengo, ele carrega o apelido como Gabigol, né? Então é por isso, é o cara de referência de área, ele é importante para o Flamengo dentro da grande área. Então, e até isso deu um precedente pro Pedro acreditar que seria possível, né? Então, o Gabigol não é o armador agora, ele não é o cara que sai mais da área. Então, eu sou o responsável de empurrar a bola para dentro. Um outro movimento do Gabigol, que muita gente não entendeu da forma mais correta, ou cordial, ou de grupo, foi quando ele veio na postagem dizer que só o Arrascaeta o enxergava. Né? Também. Só o Arrascaeta me enxerga, só o Arrascaeta me serve. Tipo assim, imagino que isso também para outros jogadores pode causar também um ciúminho ali e tal, né? Pô, né? Claro que esse aqui é meu parceiro, os outros não são. Tem tal. postagem do Gabigol também quando o Bruno mim. Henrique voltou a ser titular. Fala, Rafa. Também teve postagem do Gabigol quando o Bruno Henrique voltou a jogar, né? Também teve um enaltecimento do Gabigol, Bruno Henrique. E a gente falou sobre isso tempos atrás aqui nesse mesmo espaço. Exatamente. Eu falei sobre isso no Sport Center, se não me engano, há coisa de umas 3 semanas. O Sampaoli sempre teve o desejo, desde que ele chegou, de recuperar o quarteto. Discutimos aí agora há pouco essa questão de como ter vaga para o Pedro se você tem um quarteto consagrado. O que pesava contra era o Bruno Henrique não estar ainda com o ritmo de jogo ideal, como disse o Capita, a lesão do Arrascaeta, essa questão do Everton Ribeiro está passando por uma fase de oscilação técnica, mas ainda assim, já são 3 jogos com esse quarteto, daqui a pouco são 4, 5, 6, e daqui a pouco essa história do Sampaoli fazer muitos mexidos no time, isso vai virar base de trabalho. Vai ser lembrado como, ele passou 25 jogos para encontrar o time titular ideal. E encontrou como? Com o time do Jorge Jesus. E o time do Jorge Jesus não tem vaga para o Pedro, porque nem no Flamengo ele estava. É exatamente isso, cara, que eu ia falar. E até tem isso também com relação a esses movimentos do Sampaoli, né? De fazer o jogador acreditar, como ele mexe muito no time, ele faz todos os jogadores acreditarem. Quando o Pedro fala, pô, outros jogadores têm mais minutagem do que eu, né? E
Enfim, essa é uma das reclamações do Pedro. É pelo movimento do Sampaoli também. Então ele percebe que existem movimentações no sistema defensivo, no meio-campo, e aí o Pedro acha que em algum momento ele também pode participar desse rodízio maior, entre aspas. Mas acontece que a referência ali, com a disputa do Pedro, é o Gabigol. E o Gabigol é um jogador que a gente sabe muito bem que não gosta de ficar fora. É um cara que faz questão de estar em campo, é um cara que quando sai de jogo ele faz bico, fica chateado que ele quer estar em campo. Eu dou muito valor com relação a isso. Então, assim, o Pedro, o episódio de violência é uma questão, né, que eu acho que já foi corrigida. O profissional foi demitido, né? O Pedro vai ser punido pelo ato de disciplina e aí chegou a hora de virar a página. Vira-se a página, segue um caminho de disputa de posição, mas é uma briga complicada para o Pedro por isso, porque o 9, que não está mais na camisa, é o Gabigol, né? E aí você tem a formação ali no entorno dele de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, que é o time base do Flamengo, é o que mais agrada o torcedor. Quando o torcedor vai a campo, ele quer ver o quarteto novamente reunido e jogando em alto nível. Isso deve acontecer com uma frequência maior de jogos. E o Pedro vai ter que lutar muito para conseguir aumentar um pouco mais essa minutagem. Ele passou para você aí, Fábio, assim, a ideia agora seria as lideranças, né? Porque juntar todo mundo é complicado, mas as lideranças, a gente sabe quais são as lideranças do Flamengo. Chegar com o Pedro, trocar aquela ideia, sim, conversar. O Sampaoli deveria ser envolvido nisso ou isso é uma coisa entre jogadores? Pode saber o que está acontecendo. Tá rolando? Tá. São 4 lideranças específicas do Flamengo. Pronto. O Gabriel, o Davi Luiz, o Gerson e o Felipe Luiz. E os 4 estão de olho na situação. Não é algo que está passando batido. Aí o Capita pode falar muito melhor, que é o timing da conversa, né, Capita? Não, mas é isso. Com certeza esses jogadores estão monitorando principalmente o Pedro. Porque é um cara que... o Pedro está próximo dos jogadores, dentro do dia a dia. Você conhece a personalidade, você conhece até as ações, as inquietações do atleta, enfim. Então, eu acho que é mais importante até esse abraço dos companheiros e a correção também, porque também não adianta, William, como, né, eu tive o privilégio de ser capitão de, né, maioria dos clubes que eu passei. Também não é só passar a mão na cabeça. Foi por isso que eu falei que a diretoria, ela tem a conversa da diretoria, a primeira conversa é fazer o jogador entender que ele errou. A partir de uma indisciplina dele, você tem o resultado final, que é uma tragédia, né? Mas que foi corrigida pela diretoria com a demissão. Então, assim, a diretoria do Flamengo, ela mostra que está ao lado do elenco, dos jogadores, demitindo o profissional. Com relação ao Sampaoli, que o mestre Calçade falou, eu até entendo um pouco a colocação dele, a primeira pontuação que ele faz. Porque, é um profissional que está ao lado dele a vida toda, que tem uma relação, né? Então, assim, o Sampaoli sabe que ele é um cara explosivo, mas também sabe o que ele poderia acrescentar para o dia a dia de trabalho. Eu estou falando porque senão o Sampaoli não o carregaria para todos os lugares. Não traria o filho do preparador físico trabalha junto. Então, olha o tamanho da relação para você chegar logo depois do ocorrido e dar uma pancada em um grande amigo seu. Mas o Sampaoli reconheceu o tamanho do problema, entendeu o erro do preparador físico e aceitou a decisão da diretoria de mandá-lo embora. Então, eu não consigo olhar para o Sampaoli, olhar como líder de grupo e você vê culpa no Sampaoli, você vê um mau ambiente para o Sampaoli. A gente entende as maluquices dele, né? Eu acho que os jogadores... Eu acho que o dia a dia também é um pouco complicado, porque eu percebo no ambiente dos jogadores de que, em muitos momentos, os jogadores concordam com decisões do Sampaoli, táticas, técnicas de trabalho, e em alguns momentos a gente percebe que tem uma cara virada ali para algumas situações, mas não com relação a esse episódio. Então, eu acho que faz muito bem os jogadores pontuarem para o Pedro, que estão do lado dele, corrigi-lo com relação a essa indisciplina, porque imagina só se todo jogador agora do Flamengo que estiver no banco... Como o Calçade falou, a gente tem o Rossi no gol, que hoje é reserva, a gente tem o Cebolinha no banco, a gente tem Davi Luiz em muitos momentos no banco, enfim, e aí todos esses caras aí acharem que tem que jogar e no momento que for solicitado que eles devem aquecer, você toma a decisão de que não vai mais, faz um bico e volta para o banco de reserva. Então, assim, eu acho que isso passa muito pelo elenco. O entendimento de que o elenco está sendo reforçado, isso é um mérito da diretoria do Flamengo, de fazer o elenco do Flamengo cada vez mais forte e algumas correções e pontuações que devem ser feitas pela diretoria e também pelas principais lideranças ali do vestiário do Flamengo. Muita gente está questionando isso porque está certo, tem que punir o jogador,
mas só que deveria ter punido ele não próximo de uma partida importante que seria Libertadores. O que você acha disso, rapaziada? Você acha que o Flamengo deveria escolher o dia para punir o Pedro? O que você acha? Eu quero saber da tua opinião. E olha só, você pode estar adquirindo a sua amostra através do link que deixei fixado aqui nos comentários. E aproveite porque é por tempo limitado. O canal Michael Flá e o Ronen Caps entraram em parceria e foi liberado aí algumas amostras para vocês inscritos do canal. E preste atenção, a amostra ela é grátis, você não paga nada. Talvez você pague uma pequena taxa de envio, mas o produto Ronen Caps você não vai pagar nada. E aproveite que é por tempo limitado. Se inscreva aqui no canal, hein? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo, deixa o teu like. Bora deixar o like, muita gente esquece de deixar o like e ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui do canal Michael Flá. Muito obrigado de coração e até a próxima, rapaziada. Saudações rubro-negras.